E olha, gente, as reclamações sobre o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS quase triplicaram neste ano. Segundo o levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor, de janeiro a junho foram registradas quase 43 mil reclamações. O número é 270% maior que os registros do ano passado. As principais queixas são cobrança por serviço não contratado, cobrança indevida ou abusiva para alterar ou cancelar o contrato, cobrança de tarifas, taxas e valores também não previstos e dificuldade para renegociar e parcelar as dívidas. Os dados foram levantados com os PROCONs de todo o país, que atendem por mês cerca de 150 mil consumidores. Pois é, a gente sabe que isso é uma dor de cabeça enorme para os idosos, principalmente. A oferta é muito grande, o desespero para pagar as dívidas também faz com que muita gente busque o consignado e só depois vai entender as consequências. Ou até mesmo tem uns casos aí de pessoas que nem fazem esse empréstimo, e acabam se tornando verdadeiras vítimas de um golpe. Vamos fazer um alerta, vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. No nosso estúdio eu recebo o advogado Dr. Rafael Vasconcelos. Muito obrigada pela sua presença, doutor. E também o senhor Otávio Paulo, que é aposentado e tem uma história também que está te dando dor de cabeça, não é verdade, senhor Otávio? E muito. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Obrigado, viu? Boa tarde. Qual é a sua história? O que está tirando o seu sono, senhor Otávio? Olha, eu falo a verdade. A verdade é o seguinte, eu fiz um empréstimo pela ViaCred tem 9 anos. 9 anos. Que eu estava com um terreno invadido, então eu fiz esse empréstimo para poder entrar com advogado, sobre a causa do terreno. Para tentar resolver um problema, Para tentar resolver isso aí. Aí entrei lá com o engenheiro, a topografia, o advogado, paguei as despesas todas para fazer a planta do terreno. E a topografia também, e o advogado. Aí tirei lá a base de 8 mil reais. Até então tudo bem. Mas depois veio esse negócio de 9 anos para cá, veio de cartão, veio cobrando cartão, e quando manda um cartão, cobra que cartão. Aí eu fui no PROCON para cancelar os cartões. Os documentos estão aqui do PROCON. Acho que não vai mexer o cartão aqui, se eu conseguir nada. Aí eles estão descontando. Aí tá uns 500 reais de desconto já. Tem 500 reais de desconto. O salário mínimo, tem 500 reais de desconto já. E aí? Quase avançando meio salário, O que explica? A gente está vendo aqui o caso do seu Otávio e a gente está falando também de um número que chama muita atenção, 270% a mais em comparação ao ano passado. E olha que a gente está aí, os dados a gente estava falando até junho. O que está por trás de tanta reclamação assim, doutor? O que ocorre é que com a redução da taxa de juros, a oferta majora com relação à repactuação, ou chamado refinanciamento, E aí aumenta esse assédio das prestadoras de serviço, dos bancos e instituições que muitas vezes terceirizam esse serviço para agências de crédito. Com isso, as pessoas são mais assediadas por meio de ligações, por meio de pessoas nas ruas, com folders, com propagandas. E aí muitas vezes gera um efeito bola de neve. Algumas vezes as pessoas não repactuaram e aquela dívida que já era para ter sido encerrada, por meio daquele contrato primitivo, tal qual fora explicado aqui no caso do seu Otávio hoje, acaba gerando outras repercussões, porque muitas vezes o aposentado acaba fazendo um contrato, efetivamente assinando ali, mas aqueles documentos ou aquelas assinaturas, de forma errônea, muitas vezes são utilizadas para outros contratos. E isso vai gerando superendividamento do idoso, do aposentado e do pensionista. Pode isso, olha só, às vezes aproveita da assinatura daquele idoso de forma errônea, Então tem uma má intenção por trás disso, doutor, pode? Então, efetivamente existe uma ilegalidade em muitas hipóteses. O que o idoso, o aposentado, o pensionista tem que fazer
é acompanhar habitualmente. Eu recomendo que a família auxilie, haja vista que muitas pessoas têm dificuldade com meios eletrônicos. Então, tirar o extrato, por exemplo, o extrato da relação de todos os empréstimos consignados. E aí o órgão pagador, né? Então, as pessoas que são, em sua maioria, vinculadas ao INSS, o INSS fornece por meio do aplicativo, seja ele o meu.inss, por meio da senha do meu.gov, né, que é conhecida, o extrato. E por meio do extrato de pagamento do aposentado, do pensionista, a família consegue acompanhar. Opa, tem um valor aqui que a gente não reconhece, está sendo descontado um valorzinho a mais ali por mês, tal qual aconteceu com o senhor Otávio, né? E aquele valor ali tem que ser investigado. Então, o INSS ou o órgão pagador, o Instituto, né, de Previdência, que faz o pagamento para o aposentado ou para o pensionista, ele tem que fornecer essa relação e, por meio da relação, se houver qualquer divergência, obviamente que pode ser solicitado o contrato que leva aquele débito e informado, inclusive, a autarquia, no caso pode ser o INSS, acerca daquela ilegalidade. Não sendo suspenso, né, aquele desconto indevido, cabe à pessoa lesada, né, buscar o judiciário ou até mesmo as entidades de proteção do consumidor, né, para poder fazer valer o seu direito e automaticamente suspender aqueles valores. O que ocorre, Roberta, infelizmente, é que muitas vezes os valores são creditados nas contas das pessoas e as pessoas não olham muito o extrato da conta, acabam utilizando aquele dinheiro. E aí o que o banco muitas vezes alega em sede judicial? Ora, eu fiz o crédito na conta do aposentado, está aqui ó, o comprovante. Devolve o dinheiro então, que aí a gente cancela o contrato. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa já gastou aquele dinheiro e não tem condições de reembolsar o banco para poder discutir aquela relação fraudulenta. Mas isso não se enquadraria como um golpe que a pessoa está tomando? Porque se eu não concordei com nada a respeito daquele empréstimo, e aí ele entrou na minha conta, e se eu comprovar que eu não tenho essa habilidade diária de ficar vendo, acompanhando a minha conta? Infelizmente, Roberta, no Estado brasileiro, hoje, para você criar uma repercussão jurídica de discussão mais complexa, as pessoas que não têm muita instrução têm mais dificuldade. Porque, por exemplo, para você discutir se uma assinatura é ou não fraudulenta, e muitas vezes há necessidade de realização de perícias. E isso acaba sendo custoso. Muitas pessoas não têm condições de buscar talvez um advogado especialista ou até mesmo buscar um acesso mais complexo para que o judiciário defenda o seu direito. E aí, o banco já sabendo que muitas vezes a pessoa fala assim, realmente o dinheiro caiu na minha conta, deixa para lá, vai acontecendo aquilo em massa. Então, vai aumentando em grande quantidade, grande volume, haja vista que muitas financeiras, terceirizando o serviço, pagam comissão para que as pessoas recebam em volume. Então, se o prestador de serviço recebe em comissão e isso vai gerando uma bola de neve, automaticamente isso vai sendo passado desapercebido. Ao meu ver, uma sugestão seria exigir o reconhecimento de firma do aposentado, do pensionista, para que em todo contrato aquilo fosse aportado e trouxesse maior segurança jurídica. Porque a gente diminuiria esse número alarmante e que vem majorando a cada ano, como um efeito cascata, infelizmente. É revoltante, né? Porque é agir com má fé, é a impressão que a gente tem. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai conversar pela internet com o Moisés. A mãe dele já fez um empréstimo consignado e ele vai contar pra gente a bola de neve que isso virou para a família, não é verdade, Moisés? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, sim. Minha mãe, assim que ela se aposentou, aí por necessidade, ela foi e fez um empréstimo. E aí, após esse empréstimo, passado alguns meses, apareceu um cartão para ela. Ela já tinha utilizado o valor que ela tinha solicitado no empréstimo e apareceu um cartão para ela. E nesse momento que apareceu o cartão, depois ela foi no banco e estava um valor. Ela achava ainda que era do que ela tinha solicitado o empréstimo. Quando foi descobrir, em cima desse cartão, eles colocaram um valor para ela. E ela acabou usando esse valor. E de imediato também, colocaram novamente um outro valor de 4.000 e alguma coisa, e um empréstimo que ela não tinha solicitado mais esse empréstimo, nem do cartão, nem também esse segundo empréstimo. Aí só que ela foi no caixa e corrigiu logo, ela viu, tirou o extrato e viu que tinha esse valor. Aí ela disse que ela não tinha feito a solicitação, então ela pediu que devolvesse. A gente corremos atrás e conseguimos devolver esse valor. Eles aí não debitaram valor desse empréstimo. 4 meses depois,
Quando ela foi novamente, estava um segundo empréstimo com o mesmo valor. Aí, como já tinha acontecido a primeira vez, a segunda com cartão e novamente esse segundo empréstimo, aí a gente foi atrás de um advogado. E aí colocamos na mão do advogado, isso já tem mais ou menos 2 anos, e estamos se arrastando com isso aí, esperando que fosse solucionado o nosso problema, e até hoje ainda não foi solucionado. E ela hoje se encontra enferma, necessitando mesmo, e está sendo debitado todo mês o valor desse empréstimo, sendo que o valor caiu na conta, a gente não utilizou dele, e o advogado pediu que fizesse depositasse em uma conta judicial, mas mesmo assim, ainda até o dia de hoje, continua ainda sendo descontado o valor, o qual ela necessita para ir para os tratamentos médicos, e esse valor está sendo debitado todo mês, e a gente não tem nenhuma solução, porque até mesmo o advogado ainda não deu nenhuma informação para a gente, o que está acontecendo, e isso está nos trazendo um grande transtorno por a situação que ela está passando, né, de saúde, e sendo esse valor descontado, sendo que já é descontado do cartão. Infelizmente, ela usou o valor do cartão sem saber que era daquele cartão que eles fizeram aquele empréstimo, e está descontando também desse terceiro empréstimo, sendo que ela não pediu em nenhum dos 3. Olha, a impressão que eu tenho, Moisés, eu vou falar rasgado, é que a população brasileira acham que a gente é trouxa, acham que a gente é besta, só pode. Porque não é possível. Você bem disse agora há pouco, vocês estavam passando uma necessidade numa fase da vida. Aí agora, quer dizer, a sua mãe enferma, tendo essa dor de cabeça gigante para resolver e nada se resolve. Deixa eu aproveitar, então, a presença aqui do advogado, doutor Rafael Vasconcelos. O que ainda pode ser feito num caso como esse, doutor? Então, o caso da mãe do Moisés, é evidente a necessidade de solicitar uma liminar judicial, seja no bojo do processo, né, para que o juiz determine a suspensão imediata daquele empréstimo, tá? E aí o desconto imediatamente ele é suspenso e fica sub júdice, até que o juiz dê a sentença, né, ele decida a causa, aquilo ele não pode ser cobrado, porque é uma cobrança indevida, patentemente indevida, né? Então, nesses casos, a liminar ela é extremamente necessária. O que acontece é que muitos magistrados têm exigido o depósito judicial. Moisés informou que eles fizeram já esse depósito judicial. Então, havendo depósito judicial, as chances são majoradas do deferimento de uma liminar. E com isso, o judiciário tutela, protege essas fraudes, e aí, coibindo isso, se as pessoas não começarem a buscar o judiciário e demonstrar a existência dessas fraudes, infelizmente isso vai continuar dessa forma desenfreada e que tem lesionado tantas pessoas. Porque são 2 modalidades, Roberta, de empréstimo consignado, e as pessoas hoje confundem muito. Uma delas é aquela do empréstimo normal, que tem um juro mais facilitado, um juro menor. E a outra, que geralmente é conhecida como RMC, uma reserva de margem consignável, por meio do qual um cartão de crédito é fornecido para o aposentado, para que um juro maior seja cobrado. E com esse juro maior cobrado, a bola de neve que a gente tem falado tanto, ela ainda é maior. Por quê? Porque as financeiras, os bancos cobram só a taxa mínima. Não tem aquela taxa mínima que a gente paga do cartão de crédito? Se você paga a taxa mínima, a conta nunca fecha, concorda? Então, o aposentado, o pensionista que tiver empréstimo vinculado a cartão de crédito, se ele não for lá e fazer uma negociação, ele vai ficar o resto da vida pagando aquela dívida. Porque é rotativo os juros, e os juros é 2, 3, 4 vezes maior do que o do empréstimo consignado. Só de falar a palavra juros já dá uma dor de cabeça, né? Sim, então você imagina isso que vai virando a bola de neve. E o que é a maior covardia que se aproveita ainda da ingenuidade do idoso. Às vezes a gente sabe que algumas capacidades vão sendo reduzidas, não consegue acompanhar essa vida financeira. Quer ver? Deixa eu tirar uma dúvida aqui com o senhor Otávio. O senhor consegue acompanhar diariamente a sua vida financeira, tirar o extrato? Não consigo. Fica difícil, né? Difícil. Porque vai aumentando, né? E em que momento que o senhor se deu conta do que estava acontecendo? Devido aos descontos, a quantidade que vem no contra-cheque, né? Malteando os descontos, aí eu falei assim, puxa, já está alto para chuchu, né?
estou descontando bastante. Aí eu fui lá no Procon, só sai o cartão, o RMC. Esse cartão você paga toda a vida. É uma vida contínua, é um desconto contínuo. Você paga todo esse cartão e você nunca para de pagar. Então, eu falei assim, você faz o seguinte, a senhora dá abaixo desse cartão. Tirei do mapa. Ela foi, deu a entrada, está aqui. Ela deu as entradas para tirar o cartão. E conseguiu? No dia 6 ela vai me dar a resposta, dia 6/9. Estou agendado para ir lá, está tudo aqui. Ou seja, não é tão simples resolver. E nisso o senhor vai perdendo aqui. Ele está aqui, gente, com todos os documentos dele, que ele buscou o Procon, né, já acionou a justiça. Como é que fica para dormir? Como é que fica quando coloca a cabeça no travesseiro? Fico pensativo, né? Pensativo porque a gente está descontando todo mês. Aí, se eu não arrumar um dinheiro para pagar o banco geral, aí se desconta todo mês, vem. Se tiver uns 20, 30 mil, paga geral a quantidade que tem que pagar. E esse dinheiro faz falta para outras coisas dentro de casa, né, seu Otávio? Quais outras situações, por exemplo, que o senhor às vezes deixa de fazer por conta desse dinheiro? Eu estou mexendo com uma obrinha lá, eu fiz a ferragem, né? Estou lá com 680 trios já feitos, as ferragens estão lá, o ferro que eu compro está tudo certinho, mas falta dinheiro para levantar, né, a obra. Né? É brincadeira, Tô né? com a ferragem toda certinha lá para levantar a obra. Olha só, tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, da Lourdes Barbosa. Ela diz, Roberta, todo aposentado pode bloquear o empréstimo no beneficiário, no benefício junto ao INSS. Será que todos têm esse conhecimento? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o doutor Rafael explicar como que faz isso, doutor. Vale muito esse alerta, Roberta, e um outro alerta muito importante. Essa senha, ela não pode ser fornecida, tá? Quando você for alguma pessoa estranha, que não for uma pessoa de sua extrema confiança, você não deve passar a sua senha do site do INSS ou da entidade pagadora. Por quê? Porque esse bloqueio ele só serve efetivamente para poder bloquear o empréstimo se você não tiver aquela senha como acesso, porque você pode sim ir na aba requerimentos e fazer um pedido de bloqueio dos empréstimos consignados. A partir daquele momento, não existe mais validação de empréstimo consignado sem o desbloqueio efetivo perante o órgão. Ocorre o seguinte, se você pega essa senha em que você bloqueou e fornece em alguma financeira ou alguma instituição sem idoneidade, né, automaticamente a pessoa vai ali e desbloqueia. Só juntar um documento, né, do segurado, juntar o documento no sistema e pedir o desbloqueio que ele vai ser efetivamente liberado. A pessoa consegue alterar essa senha caso ela já tenha em algum momento deixado essa senha em alguma financeira? Sim, é muito importante, inclusive, deixar os dados atualizados. Nós temos muitos casos nos atendimentos que eu faço atendimentos há muitos anos nessa matéria, e eu vejo que as pessoas colocam e-mail, muitas vezes da financeira, dentro do sistema do INSS. Então, o que acontece? Se ela muda a senha de resgate vai para a financeira. Aí a financeira pega e, opa, vou ligar aqui para o segurado e falar, olha, não muda a senha não, o que você está precisando? Vamos aqui, vou te ajudar. Então, é muito importante deixar o e-mail de uma pessoa de confiança. Se for um idoso em idade avançada e tiver dificuldade com meios tecnológicos, pede a um filho, um neto da sua confiança, coloca o e-mail dele e, havendo necessidade de troca de senha, pode sim ser modificada a senha, tá? E aquela senha não pode mais ser fornecida para qualquer pessoa. E se o e-mail que estiver constando lá de recuperação não for idôneo, automaticamente vão conseguir recuperar a senha de novo e vai virar um círculo vicioso. E aquilo ali sempre vai acontecer, infelizmente, com o aposentado e com o pensionista. Tem alguns comentários aqui. A Ângela Monteiro participa com a gente. Boa tarde também, Ângela. Ela diz, recebo 2 benefícios. Foi feito um consignado no valor de 17 mil e pouco. E no outro benefício, 11 mil. Ela falou que está nas mãos do advogado. Só Jesus, olha só, né? A quantidade. A gente está falando de valores altos, valores que às vezes as pessoas não têm condições de resolver financeiramente, né? Que você está pegando um empréstimo, é justamente para quê? Para cobrir algo. E aí vai vindo um novo empréstimo, vai vindo um novo, sendo que você não contratou. Né? Também ela diz aqui, hoje o meu irmão descobriu que fizeram um empréstimo no benefício dele.
Então, quando a gente identifica, qual é a primeira atitude que nós devemos fazer? É muito importante documentar a fraude. Então, a primeira atitude pode lavrar um boletim de ocorrência, tá? Identificando detalhadamente toda a fraude, tá? E buscar os órgãos de proteção do consumidor para poder também realizar um procedimento investigativo, que seja. Com isso, você vai solicitar à instituição que fez aquela liberação de crédito o contrato que deu origem àquele desconto. Com o contrato em mãos, será mais fácil visualizar. Eu já tive casos de clientes que houve uma mudança assim grosseira da fotografia no documento. Então, um estelionatário ou uma estelionatária muda a fotografia no documento e aí, às vezes, vai até na boca do caixa e saca aquele dinheiro que foi disponibilizado. Então, havendo depois a instrução com o contrato e com os documentos que instruíram o contrato, automaticamente a autoridade policial também poderá dar uma linha de investigação para o caso e isso tudo vai ajudar depois o advogado, né, para poder instruir o processo judicial e aumentar as chances de suspensão daquele desconto, tá? Porque se a pessoa busca o judiciário sem ter esses elementos mínimos, a chance de uma liminar, de suspender, tal qual houve a manifestação pelo Moisés, as chances reduzem, porque o magistrado vai falar, olha, eu não tenho aqui o mínimo essencial para poder deferir uma liminar. Traga mais informações, porque senão eu vou ter que ouvir a instituição primeiro, para a instituição fornecer a documentação e depois eu vou analisar se vou ou não deferir a liminar. Tá certo. Doutor Rafael, muito obrigada, viu? A gente agradece também a presença do Moisés, que ele participou com a gente para contar o caso da mãe. A gente espera que tudo termine bem, que sua mãe seja abençoada também com muita saúde, viu, Moisés? Um abraço para você, uma boa tarde. E a gente agradece também a presença aqui do senhor Otávio, viu? Obrigado. Desejamos sucesso no desfecho dessa história e a gente quer saber como é que isso ficou, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa tarde.